Fala galera, belezinha? Tudo certinho? Sejam bem-vindos a esse vídeo. Esse é o primeiro vídeo sobre relações de recorrência. Aqui a gente vai estudar como resolver relações de recorrência de primeira ordem. Vamos com calma. Primeiro, o que é uma relação de recorrência? Relação de recorrência tem a ver com sequências. O que é uma sequência, então? Tá, a grosso modo, uma sequência, a gente pode dizer para os nossos propósitos vai servir essa definição, uma sequência é uma lista basicamente de números, tá? Então, por exemplo, a sequência 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, isso é a sequência dos números inteiros positivos. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, por aí vai, é a sequência dos números ímpares positivos. 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1, e por aí vai, é uma sequência também, tá? De números 1 menos 1, né? Ou seja, é 1 sinal trocado, 1 sinal trocado, e por aí vai, é uma sequência também. Uma relação de recorrência vai ser uma forma de determinar o enésimo termo dessa sequência em termos do anterior, o n-1ésimo da sequência. A cada elemento da sequência, nós vamos chamar ele de A e um subíndice embaixo. O termo inicial, nós vamos chamar de A0. Aí o termo seguinte é o A1, depois é o A2, depois é o A3. Se eu puder saber, para conhecer, por exemplo, o A5, se eu precisar conhecer o A4 para conhecer o A5, isso vai ser uma forma de relação de recorrência. Por exemplo, o AN é igual a 2 vezes a n menos 1. Ah, quer dizer que o enésimo termo é igual ao dobro do anterior. Então, se eu souber qual é o primeiro termo, que é o A0, eu consigo saber o segundo, é o dobro dele. Se eu souber o segundo, eu consigo saber o terceiro, que é o dobro do segundo, e por aí vai. Resolver uma relação de recorrência é achar uma fórmula que especifique qual é o enésimo termo da sequência sem que eu precise calcular os anteriores. É uma fórmula fechada que vai te dizer, o enésimo termo é tal coisa. E pronto, não precisa saber quem é o anterior a ele para calcular. Tá? Nós vamos aprender então, aqui nesse vídeo, a resolver relações de recorrência de primeira ordem. Relações de recorrência de primeira ordem são aquelas relações de recorrência que dependem somente de um número anterior a ele. Tá? A gente vai ver depois relações de recorrência de segunda ordem, que são as que dependem de dois anteriores. Tá? Mas nesse vídeo nós vamos tratar somente do caso em que o enésimo termo depende somente do n-1ésimo termo. Vamos para a lousa fazer alguns exemplos? Então vamos ver uns exemplos simples de relações de recorrência de primeira ordem. Tá? Esse aqui talvez seja o exemplo mais simples que tem, né? É o enésimo termo é igual ao anterior. Tá? Nesse caso, deixa eu botar uma outra coisinha aqui. Nesse caso, todos os termos são iguais ao primeiro termo, né? Porque se o AN é igual a n-1, então o AN-1 é igual a n-2, o AN-2 é igual a n-3, e por aí vai até chegar no primeiro. Então se eu definir, por exemplo, o termo inicial, que é o A0, como sendo 2, todos eles são 2. Sequência simples, né? Agora esse aqui é um pouquinho mais complexo, mas nem tanto, né? Eu tenho o enésimo termo sendo igual ao anterior, mais um número t. Tá? Então, um exemplo disso. Por exemplo, se eu fizesse AN é igual a n-1 mais 2, e eu tenho que definir quem é o termo inicial, né? Vamos supor que o termo inicial seja 1. Quem seria essa sequência aqui, né? Dada por essa relação de recorrência. O A0 é igual a 1, então, o que é o A1? O A1 é igual ao A0 mais 2. 1 mais 2 é 3. Quem que é o A2? O A2 é igual a 1 mais 2. Com o outro era 2, 3, 3 mais 2, 5. Olha, isso aqui, na verdade, é a sequência dos números ímpares positivos. Você pode escrever alguns termos em casa para confirmar isso, tá? Esse aqui, vamos ver se tem um pouco mais de detalhe. Esse aqui ele pega, né, o enésimo termo, ele pega o anterior e multiplica por 2. Então o termo seguinte é igual ao dobro do anterior. Tranquilo também, né? Vamos definir, por exemplo, o A0 como sendo 5. Se o A0 for 5, quem que é o A1? A1, pela fórmula, é 2 vezes o A1 menos 1, que é o A0. Então, ele é 2 vezes o A0. Ou seja, 2 vezes 5, que é 10. Quem vai ser o próximo? O dobro de 10, que é 20. Então, essa sequência aqui seria mais ou menos assim, né? 5, 10, 20, 40, 80, 160. Ou seja, cada termo seguinte
é igual ao dobro do anterior. Esse 2 multiplicando o anterior. Tá? De maneira geral, o que a gente tem é o seguinte. Deixa eu botar aqui de uma outra cor também. O que a gente tem é o seguinte. Se uma relação de recorrência é igual a... Como é que é? 2 vezes, ou vou botar um genérico aqui, ó, S vezes, S é um número qualquer, sendo a n menos 1, então a relação, a solução dessa relação de recorrência, é a n é igual a S elevado a n vezes o primeiro elemento. Isso é fácil de perceber aqui, né? Olha só. O primeiro termo é 5, o segundo termo é 2 vezes 5. O terceiro termo é 2 vezes o 2 vezes o primeiro, então é 2 ao quadrado, né? O terceiro é 2 vezes o 2 vezes o primeiro, então ele é 1, 2, 3 vezes, é 2 ao cubo. O quarto é 2 à quarta vezes 5, né? O quinto é 2 à quinta potência vezes 5, tá bem? De maneira geral, então, a gente tem isso. Isso aqui é um teorema, ele é facilmente demonstrável por indução, por exemplo. Tá? Fica como exercício vocês demonstrarem essa propriedade, tá? Lembrando que nesse caso aqui vai para n's naturais. Tá? Então o caso base, a gente tem que saber qual que é para saber provar por indução. Faça isso como exercício, vale a pena. Vamos fazer agora um exemplo um pouquinho mais complicadinho, né? A gente vai não só dobrar o anterior, mas somar 3 a ele. Tá? Vou botar os números aqui bonitinhos. E o termo inicial, por exemplo, é 1. Tá? Bem, olhando para esse 2 vezes a menos 1, a gente já desconfia que deve ter uma potência de 2 na solução da relação de recorrência. Né? Porque a gente acabou de verificar, por exemplo, naquela proposição. Né? Quando é assim, é 2 elevado a n vezes o a zero. Então deve ter alguma coisa sobre isso. Mas tem um mais 3 aqui, atrapalhando o que a gente gostaria de fazer. Vamos escrever alguns termos, para a gente ver como é que funciona. Olha, o a zero é 1. Né? É dado do exercício. O A1, pela fórmula, é 2 vezes o A0 mais 3. Né? Isso aqui é 2, 1 mais 3, 5. O que é o A2? O A2 é 2 vezes o A1 mais 3, para essa fórmula aqui. 2 vezes 5, 10, mais 3, 13. O A3 é 2 vezes o A2 mais 3. 2 vezes 13 é 26. 26 mais 3, 29. O A4 é 2 vezes o A3 mais 3. 2 vezes 29 é 58. 58 mais 3, 61. Né? Precisa ter algum padrão aqui? Já vamos fazer mais um aqui. A5. O A5 é 2 vezes o A4 mais 3. 2 vezes 61 vai ser 122. 122 mais 3 é 125. 1, 5, 3, 29, 61, 125. Olha, se você olhar com calma, ficar procurando alguma coisa que tal, você vai achar o seguinte, né? Que o primeiro termo, por exemplo, ele é 4 menos 3. O segundo é 8 menos 3. Aqui, ó, o A2 é 16 menos 3. Esse aqui, ó, 4, 8, 16. Esse aqui é 32 menos 3. Tá certo, ó. Então parece que isso aqui é sempre uma potência de 2 menos 3. Né? Aqui seria o dobro disso aqui, 64. Menos 3, 61. Depois 64 vezes 2, 128. Menos 3, 125. Você fala assim, então a gente achou um padrão. Eu consigo saber que o enésimo termo é uma potência de 2 menos 3. Qual a potência de 2? Né? Ó, o termo A0 é 2 ao quadrado. O A1 é 2 ao cubo. O A2 é 2 à quarta. Então é sempre assim, né? Se você parar para analisar isso com calma, você vai conseguir achar que o enésimo termo é igual a 2 vezes n mais 2, né? Porque no 0 era 2, no 1 era 3, então é n mais 2, menos 3. Isso aqui é a solução da equação da relação de recorrência.
Você pode escrever isso aqui de maneira mais elegante, né? Botar sempre o n com o n só, ao invés de n mais 2. Sabe que 2 vezes 2 elevado a n mais 2 é 2 elevado a n vezes 2 elevado a 2. Né? Se eu somo os expoentes, eu vou multiplicar as bases. Então vai ser 4 vezes, né? 4 vezes 2 elevado a n menos 3. Essa é a solução, ou essa aqui, né? Essa aqui é a mais elegante. 4 vezes 2 elevado a n menos 3 é a solução desta relação de recorrência. Tá? Você fala, tudo bem, mas será que eu sempre vou ter que fazer isso? Escrever alguns termos, né? Alguns termos e tentar ver se ele funciona? Porque assim, você pode, na verdade, pegar essa solução aqui e provar ela por indução que ela é verdadeira. Né? O que a gente fez aqui agora, nós fizemos alguns termos e nós pensamos assim, bem, isso aqui, né, a gente inferiu que isso aqui deve ser verdade. Mas não necessariamente, a gente pode testar e ver que isso aqui funciona do A0 até o 5. Mas quem garante que funciona para sempre, né? A gente teria que provar por indução isso aqui, tudo bem. E a resposta está correta, confia em mim, tá? Só que, não confie em mim. Provem em casa que essa resposta é a resposta correta. Provem por indução, tá? Mas, enfim, né? O lance é que imagina se eu tiver que fazer sempre isso, para toda a relação de recorrência, escrever uma série de termos, achar, inferir que a solução seja alguma solução específica e depois verificar ela por indução, né? Ou seja, observar, né, se atentar, inferir e verificar. Isso não parece ser um termo, não parece ser um esquema, né, um método muito que vai garantir que vai ser eficaz isso. Vai que a gente não consegue achar né, não consegue enxergar um padrão. E aí, ferrou? Não faz exercício? Não pode ser verdade. Né? Vamos olhar para essa resolução aqui, para essa relação de recorrência, vamos analisar ela de um ponto de vista um pouco mais sistemático, para tentar achar um método mais interessante. Vamos lá? Vamos olhar para esse problema agora de maneira mais genérica ainda, para tentar achar um método que funcione para todos. Porque o que a gente fez agora funcionava para aquele caso, né, para esse caso aqui, com A0 igual a 1, né, e ainda não era um método de verdade. Né, a gente só analisou ele, olhou para aquele caso, achamos o padrão, mas qual a garantia a gente tem que isso vai funcionar para todo o caso? A gente quer achar um método simples que funcione para todo o caso. Você não quer ficar pensando, né, achar padrão para problema a problema. Né? Então foi o seguinte, em vez de fazer 2 e 3, vou colocar aqui números quaisquer, tá? Vou botar aqui e aqui números quaisquer. Não tão quaisquer assim, olha só. Vou botar aqui um número S e um número T aqui, mas eu vou supor que o S não é 1. No caso o S igual a 1, eu vou te analisar separado. Suponha que sejam assim, ó, a N igual a S vezes N menos 1 mais T. No exemplo que a gente fez agora, aqui era 2 e aqui era 3, né? O que acontece? Vamos prosseguir num esquema parecido com o que a gente fez no começo do outro. Primeiramente, o que a gente fez? A gente estava escrevendo alguns termos para tentar ver se achava um padrãozinho. Vamos ver de leve assim. O A0 é o A0 mesmo, não especifiquei aqui um A0. O A1 seria S vezes A0 mais T, né? A1 é igual a S vezes A1 menos 1, anterior a ele, A0 mais T. O A2 é S vezes o anterior, que é o A1, mais T. Mas o A1 está aqui, né? Então vai ficar S vezes A1, que é SA0 mais T, mais T. Isso aqui vai ser S ao quadrado vezes A, né? Vezes A0, mais ST, mais T. Eu posso escrever isso melhor? Ó, S ao quadrado A0 mais S vezes T, mais T. Vou escrever assim, né? É igual a, vamos botar aqui o T em evidência, talvez, ó. Fica S quadrado A0, tá? Não tem T, né? Esse aqui não vai ter T. Vamos colocar assim, ó. S ao quadrado A0 mais T, que
que multiplica S mais 1, ou S mais 1 vezes T, vou botar o T do mesmo lado aqui, né? Mais S mais 1 vezes T, tá vendo? Vai ficar S quadrado a zero, esses dois termos têm T, S vezes T mais 1 vezes T, tá certo? Tá aqui essa expressão. Vamos agora olhar o A3. O A3 é o S vezes A2 mais T. Mas quem é o A2? O A2 é esse camarada. Então vai ficar S vezes A2, S quadrado a zero, mais S mais 1T, mais T. Vai ficar S ao cubo a zero, mais S, vamos botar para ele aqui, ó, mais S quadrado mais S vezes T, mais T, né? S, aqui dentro S quadrado, mais S vezes 1, S vezes T, mais T. Para todo mundo aqui eu tenho evidência também, nessa parte que tem T, vai ficar S ao cubo a zero, mais S ao quadrado, mais S mais 1. Aqui tem 1 multiplicando T, né? Ficou S ao quadrado, mais S mais 1, vezes T. Vamos olhar mais um termo, o A4. O A4 é S vezes A3 mais T. O A3 ficou grandão aqui agora, né? Vamos escrever assim, ó. Vai ficar S vezes isso aqui. Vamos escrever com calma, né? S vezes isso aqui vai ser S ao cubo a zero mais S quadrado mais S mais 1 vezes T mais T. Opa, aqui tem um igual, né? É mais, né? Escrevi errado aqui. Mais T. Por que mais T? Mais T, né? É o S anterior, S vezes o termo anterior, mais T. De novo, algo bem parecido, né? Vai ficar S a quarta vezes a zero, mais... Vou colocar o S para dentro aqui, vai ficar S ao cubo mais S quadrado mais S, que multiplica T, mais o T de fora. Posso colocar também o T em evidência nesses dois termos, né? Isso aqui vai me dar S a quarta vezes a zero, mais S ao cubo, mais S quadrado, mais S mais 1, multiplicando T aqui, todo mundo multiplicando T. Tá? Bem, dá para ter uma noção de que acontece, né? Ó, o A0 é o A0. O A1 é S a zero mais T. Só tem 1 aqui multiplicando. O A2 vai ser S quadrado a zero mais S mais 1T. O 3 vai ser S ao cubo a zero mais, aqui era S, S quadrado mais S mais 1. Né? Aqui era 1, S mais 1, S quadrado mais S mais 1. Então no 4 aqui, ó, vai ser S ao cubo mais S quadrado mais S mais 1. Aqui S a quarta. Bem, de maneira geral, a gente pode dizer, né, que vou botar aqui, né, essa aqui em cima, o enésimo termo vai ser simplesmente o S elevado a N vezes o A0 mais alguma soma específica. Que soma é essa? É a soma dos termos que vai do 0 até o enésimo menos 1 de quem? De S elevado a I, tudo isso vezes T. Isso aqui é o termo geral. Tá meio confuso ainda, vamos verificar que isso aqui tá certo? Olha só, né? Se vocês não conhecem esse símbolo, não lembram, né? Esse aqui é o somatório, né? Isso aqui significa S elevado a 0, mais S elevado a 1, mais S elevado a 2, mais S elevado a 3, até S elevado a N menos 1. Olha só, o termo, sei lá, o termo 1 aqui, ó, aqui vai ficar S vezes a 0, e aqui, se N igual a 1 vai ficar 0, vai ficar S elevado a 0, que é 1 vezes T. Tá aqui. Se você conferir todos, vai dar tudo certinho, isso aqui vai dar certo. Vamos conferir o segundo também, ó. A2 vai ficar S quadrado a 0, S quadrado a 0, mais S mais 1, deixa eu ver, S elevado a 0 é 1, mais S elevado a 1 é S, acabou aqui, né, no 1, vezes T. Tá certo, tá? Todos vão dar certo também, confia.
Confia não, verifica. Enfim, isso aqui não está sendo satisfatório. Essa somatória aqui, essa somatória é meio chato de fazer sempre, né? Vamos olhar agora, então, é o seguinte. Tem uma outra maneira de escrever esse somatório que seja mais simples? Tem. Vamos apagar essa lousa aqui. A gente pegar essa aqui de baixo. E vamos trabalhar com esse somatório, tá bom? Espera um pouquinho que eu já volto. Vou só apagar a lousa. Vamos lá, pessoal. Né? Aqui está esse somatório que está atrapalhando a gente aqui, né? Essa formulinha é chata pra caramba. Vamos dar uma olhadinha nela. Ver se a gente consegue simplificar essa soma, né? O que é isso aqui, então? Vai ser s elevado a 0, que é 1, né? Mais s elevado a 1, que é s, mais s elevado a 2, mais s elevado a 3, até s elevado a n menos 1. Como é que eu simplifico isso? Vamos chamar essa soma aqui de S, tá? Isso aqui é S, deu um nome para ele. Então, eu vou multiplicar por S, tá? Fazer S minúsculo vezes S grande. Ó, o que é então S minúsculo vezes S grande? É multiplicar todo mundo aqui por S. Primeiro vezes S vai dar S, o segundo vezes S vai dar S ao quadrado, o terceiro vezes S vai dar S ao cubo, o S ao cubo vai virar S à quarta, e por aí vai, até que o último termo, em vez de n menos 1, vai ficar n, né? Isso aqui é S vezes S, isso aqui é S grande. Eu vou subtrair isso disso, tá? Lembrando que eu estou supondo o S diferente de 1, tá? Isso aqui não vai ser igual a isso aqui, não vai dar zero, isso, né? Se eu fizer então, olha só, S minúsculo vezes S grande menos S grande, o que isso vai me dar? Vai dar, vamos ver, no S grande, né, S vezes S pequeno vezes S grande, vai ficar esse S mais S quadrado mais S ao cubo até Sn, menos o S. O S é isso aqui, né? Vai ficar 1 mais S quadrado mais S ao cubo, né? Até o n menos 1. Acaba aqui, né? Olha, dá para eu cancelar algumas coisas aqui, né? Ó, aqui tem S, como está trocado. Vou cancelar, certo? Aqui tem S quadrado, aqui também tem S quadrado. Vou cancelar, como está trocado, né? S ao cubo menos S ao cubo. E todos aqui, ó, essa quarta com essa quarta, essa quinta com essa quinta, né? Todos aqui vão ser cancelados com todos aqui, ó. Inclusive o n menos 1 que está aqui dentro. Só vai sobrar o Sn, porque o Sn não tem desse lado. Tá? Então vai sobrar Sn, né, S elevado a n menos 1. Tá? Então isso aqui é igual a S elevado a n menos 1. Né? Olha, botando o S grande em evidência, vai ficar S grande multiplica S menos 1. Lembrando que o S é diferente de 0, então isso aqui não vai ser 0. É igual a S elevado a n menos 1. Ou seja, se eu passo aqui esse cara dividindo, vai ficar S grande é igual a S elevado a n menos 1 dividido por S menos 1. Ora, essa soma aqui é esse somatório chato, né? Então ficou mais fácil agora, né? Eu posso escrever então, olha só, essa fórmula como sendo a n é igual a S elevado a n vezes a 0 mais essa soma, que é isso aqui, então mais S elevado a n menos 1 dividido por S menos 1 vezes T. Ficou melhorzinho, né? Ficou melhorzinho. Em vez de somar um monte de gente agora, eu só basta fazer uma divisãozinha. Ficou melhorzinho. Ainda assim, dá para simplificar essa expressão. Tá? Como é que simplifica isso? Vou apagar essa parte aqui, olha só. Tá? Que não vai precisar mais, né? Isso aqui foi só para te entender como acha essa divisãozinha. Então, se eu apagar isso aqui, olha só, eu vou pensar no seguinte. Aqui nessa equação aqui, ó, eu vou colocar os termos que tem S elevado a n em evidência. Vou colocar ele num canto. E quem não tem S elevado a n, eu vou deixar no outro canto. Eu vou dividir isso aqui em duas parcelas, sendo que uma parcela vai estar em termos de S elevado a n e a outra parcela não. Né?
Vamos fazer isso? Vamos fazer isso aqui, ó. Vamos olhar para cá, então, e fazer isso. A n vai ser igual a Sn vezes quem? A0 mais quem? Aqui tem Sn, vamos ver, Sn vezes t dividido por S menos 1. Vai ficar mais t sobre S menos 1. Tá? Sn vezes A0 mais Sn vezes t dividido por N menos 1. Por S menos 1, tá certo. E quem sobrou? Sobrou 1 menos 1 vezes t dividido por S menos 1. Vamos fazer assim, ó. Mais menos t dividido por S menos 1. Ó, ficou melhor, né? Ficou melhor. Sn vezes alguma coisa mais uma outra coisa. Né? Se eu chamar, olha só, se eu chamar esse termozinho aqui, ó, que é um número, né? Esse aqui é um número, isso também. Ó, T, S são números. O A0 também é um número, né? Se eu chamar, então, esse número aqui de uma constante C1 e esse aqui uma constante C2, o que a gente vai ter, então, é que a n é igual a S elevado a n vezes um número específico mais um outro número. Agora ficou bonito. Ou seja, se a relação de equivalência for assim, ó, a n é igual a S vezes n menos 1 mais t, quando esse S aqui não é 1, a resposta é isso aqui. Ó. A relação de equivalência é a n é igual a S elevado a n vezes C1 mais C2. Ficou simples, né? Se você lembrar daquele primeiro exemplo, o S era 2 e o T era 3, né? Então você ia ter a resposta que a gente calculou, lembra? Era 4 vezes 2 elevado a n menos 3. Ou seja, aqui o C1 era 4 e o C2 era menos 3. Tá? Você pode resolver agora os casos de ocorrência usando essa fórmula. Bem mais fácil. Bem mais fácil. Né? Tá, aqui você tem também os números, né? Só que isso aqui, imagina lembrar disso aqui, né? Nunca precisa lembrar que Sn é igual a 0 mais t dividido por S menos 1 mais menos t dividido por S menos 1. Eu só sei disso agora porque eu acabei de escrever. Amanhã eu vou esquecer. Então, aqui é mais fácil, né? A n é igual a S elevado a n mais um número mais outro número. E eu uso isso aqui para descobrir quais são esses números. Então, eu reduzi o problema de resolver uma relação de ocorrência, em vez de procurar padrão, esse tipo de coisas, né? Vai que eu não acho o padrão. Eu reduzi esse problema de procurar padrões, simplesmente achar dois números. Vamos fazer um exemplo, que não seja aquele primeiro exemplo, para a gente poder verificar como que usa isso aqui? Vamos lá? Vamos fazer dois exemplos rapidinho, então. Ó. O primeiro exemplo vai ser rápido, porque é o exemplo que a gente já sabe a resposta. Né? Aliás, os dois exemplos vão ser rápidos, porque a gente descobriu aqui um método eficaz, simples e rápido de fazer. Olha só. Como é que ele descobre? Nesse aqui a gente sabia a resposta. Né? Ele sabia que era 4 vezes 2 elevado a n menos 3. Essa era a resposta, né? Que a gente calculou no primeiro exemplo. Como é que eu faria para resolver por esse método aqui, então? Vamos fazer assim, eu vou calcular o A0. Por esse método, S elevado a 0 é 1. Então, 1 vezes C1, C1 mais C2. C1 mais C2 é igual a 0. O A0 é 1. Quem que é o A1? A1, aqui é S. Quem que é o S aqui? S é 2, né? Olha só. Olha aqui, ó. S vezes N menos 1 mais T. Né? Aqui o S é 2 e o T é 3. Então é S, que é 2, elevado a 1, que é 2, 2C1, mais C2, que é igual ao A1 calculado por essa fórmula. O que é o A1? A1 é 2 vezes 1, que é 2, mais 3, 5. Então eu tenho aqui, na verdade, um sistema linear de duas variáveis, né, duas equações a duas incógnitas, em que as incógnitas são C1 e C2. Facílimo de calcular, né? Eu posso resolver aqui, por exemplo, subtraindo essa dessa, né, vamos botar para cá. Se eu subtrair essa aqui dessa, vai ficar 2C1 menos C1. Vai dar C1, né, porque C2 menos C2 é 0, é igual a 5 menos 1, que é 4. Então C1 é 4. Aqui é C2. Posso usar aqui também, por exemplo, né, C2 é igual a 1 menos C1. Né, C
2 é igual a 1 menos C1, mas C1 é 4. Então a gente vai ter que C2 é igual a 1 menos 4, que é menos 3. Portanto, a resposta por esse método é S, que é 2 elevado a N, vezes C1, que é 4, mais C2, ou seja, menos 3. Que era, de fato, a resposta que nós calculamos ali. Né? Só que levou um trabalhão, deu um trabalhão de calcular. Né? Agora que foi só resolver um sistema linear simples e tá lá a resposta. Né? 4 vezes 2 elevado a N, 2 elevado a N vezes 4, tanto faz, né? Menos 3. Calcular isso aqui então. Nesse caso aqui, a primeira coisa vamos escrever o seguinte, quem que é S aqui, né? S é o que multiplicou a N menos 1, né? Então S é 5. Né? S é 5. Vamos calcular então, ó, o A0 e o A1. A0 é C1 mais C2, né? Porque sempre vai ser aqui um S elevado a 0. Vai ser sempre o C1 mais C2, o A0, né? Então ele é C1 mais C2, ele sabe que o A0 é 3. E o A1? Vai ficar S elevado a 1, que é S, então é 5 vezes C1 mais C2. Por outro lado, quem é o A1? Vou colocar aqui. Por essa fórmula, o A1 é 5 vezes o A0 menos 2. Então é 5 vezes 3 menos 2, que é 15 menos 2, que é 13. Então está aqui nosso sisteminha. C1 mais C2 igual a 3, 5C1 mais C2 igual a 13. Como é que resolve esse sistema? No método que você quiser. Aqui eu vou simplesmente, de novo, subtrair essa dessa. 5 menos 1 vai dar 4. Então vai ficar 4C1. C2 menos C2 é 0. Vai ser igual a 13 menos 3. Né? 13 menos 3 é 10. Então C1 é igual a 10 sobre 4 ou 5 meios. Logo, C2 daqui ó, vai ficar 3 menos 5 meios, né? Isso é 3 vezes 2, 6 menos 1, 5. Isso é meio. Então C2 é meio. Portanto, a solução dessa relação de ocorrência é a N. Né? A N é igual a Sn vezes C1, mas o S é 5. Então, 5 elevado a N vezes C1, que é 5 meios, mais C2, mais meio. Essa é a resposta. Você pode conferir, se quiser. Né? Por exemplo, o A0. A0 tem que dar 3. Sabe qual é 3? Ó, se botar 0 aqui no N, vai ficar 5 elevado a 0, que é 1. 1 vezes 5 meios é 5 meios. 5 meios mais meio é 5 mais 1, 6 sobre 2, 3. Beleza. Quem que é o A1? Né? Já que a gente sabe também quem que é o A1. A1 é 13. Tem que dar 3 aqui. A1 vai dar 5, né? Elevado a 1, que é 5. 5 vezes 5, 25. 25 sobre 2, mais 1 sobre 2. 25 mais 1 sobre 2. 26 sobre 2 é 13. Deu 13. Tá? Conferir, você pode confiar nesse método que a gente acabou de demonstrar ele, né? A gente demonstrou esse método, então ele é válido. O que eu estou fazendo agora para conferir se a minha conta parece estar correta. Então eu confiro os dois números aqui, para, bem, se tem dois números certos, a conta está correta que eu fiz, né? E como esse método está correto, é garantido que isso aqui é uma solução, tá bem? Então olha só, a gente já aprendeu como é que faz a resolver relações de ocorrência desse tipo, quando o S aqui é diferente de 1, a solução é simples. E para resolver achar C1 e C2, basta eu, por exemplo, resolver um sistema de duas equações a duas incógnitas, cujas incógnitas são justamente o C1 e o C2. Simples, né? Mas te deixou passar aqui um termo, um caso. O caso quando S é igual a 1. Felizmente esse caso é muito fácil. Tá? Vamos ver agora. Então, vamos lá, pessoal. O que acontece quando for assim, então, a relação de recorrência? A n é igual ao anterior mais um número t. O que acontece? Vamos deixar esse lado aqui para o caso geral. Vamos olhar um caso específico parecido com, né, desse estilo aqui, nesse lado da lousa. Vou pegar então a n é igual a n menos 1 mais 2. Tá? Ou seja, um termo é sempre igual ao anterior mais 2. Sendo que o primeiro é o 1. O que acontece com essa relação de ocorrência? Que sequência ele vai gerar? Vamos ver, ó. O A0 é o 1. Né?
fornecido. O A1 é o anterior, que é o 1, mais 2, que é 3, né? O A2 é o anterior, que é 3, mais 2, que é 5. O A3 é o anterior, que é 5, mais 2, que é 7. Então esses termos, 1, 3, 5, 7, né? Isso aqui são os números ímpares, positivos, não é isso? Né? Se você continuasse, né, por exemplo, ó, em vez de escrever esse pontinho, vou fazer mais um aqui, só para te fixar aqui a ideia, né? O A4, né, 1, 3, 5, 7, deve ser um 9, né? 7 mais 2, 9. O próximo é o mais 2, 11, depois mais 2, 13, depois mais 2, 15. Essa sequência, então, gerada por essa relação de ocorrência, são os números ímpares positivos. Ora, a gente sabe a resposta disso, né? Quem é o enésimo termo nesse caso? É simplesmente, como é que faz o número ímpar? A definição de ímpar, ele é 2 vezes 1 inteiro, mais 1, não era isso? Essa é a resposta da relação de ocorrência, porque a gente já sabe a definição de número ímpar. A gente identificou que esses aqui são os ímpares positivos, né? E lógico, aqui nesse caso aqui, a gente sabe que esse n é sempre um número natural, né? 0, 1, 2, 3, por aí vai, né? Quando é 0, o A0 é 2 é 0 mais 1, que é 1. Quando é 1, 2 mais 1, 3. Quando é 2, 4 mais 1, 5. E por aí vai, tá? Então parece que a resposta deve ser, né, sei lá, alguma coisa vezes n mais 1. Isso é alguma coisa, sabe o que tem a ver com esse 2 aqui? Sabe que esse 1 tem a ver com isso aqui? Vamos pensar. Na verdade, olha só, é justamente isso. A resposta, né, a solução dessa relação de ocorrência é a n é igual a A0 mais n vezes t. É sempre essa, tá? Nesse caso aqui particular, tive que é isso mesmo, né? Olha só, o A0 era 1 e o t era 2. Né? Tem que ficar 1 mais n vezes 2. Tá aqui, né? 1 mais n vezes 2, 2n mais 1. Tanto faz a ordem, né? Vamos provar por indução que isso aqui é verdade? Como é que prova por indução? Né? Você tem que fazer primeiro o caso base. Quem é o caso base aqui? O caso base aqui, já que os n são os números naturais, seria o A0, né? O A0, se eu olhar aqui por essa forma, deveria ser, né, A0 mais 0 vezes t, né, pessoal? A0 é A0 mais 0 vezes alguma coisa. Então está aprovado o caso base. A0 é igual a 0 mais 0. A0 é igual a 0. Vamos supor... Suponha que então que um número k natural, AK seja igual a, usando essa fórmula, né? A0 mais k vezes t. Vamos supor isso. Vamos provar que AK mais 1 vai ser A0 mais k mais 1 vezes t? Usando isso aqui? Vamos lá. AK mais 1, por definição da relação de ocorrência, é o AK mais t. AK mais t. Por hipótese de indução, o AK é isso aqui. Vai ficar AK, vou botar então A0 mais KT, né? Esse aqui é o AK, mais T. Certo? Que eu posso escrever como sendo A0, e aqui esses dois termos têm T, vou colocar em evidência. A0 mais K mais 1 vezes T. Provado. AK mais 1 é igual a 0 mais K mais 1 vezes T. Que é essa fórmula simplesmente para N igual a K mais 1. Portanto, está provado também que quando S é igual a 1, né, fica isso aqui, a solução dessa relação de ocorrência é simplesmente a N é igual a 0 mais N vezes T. E um exemplo aqui para o caso dos números ímpares, né? Mas não precisamos tentar identificar mais agora quem são as sequências por padrão. Basta identificar, por exemplo, quem é o S, quem é o T, que no caso o S é 1, e aplicar essa fórmula que a gente acabou de provar ser verdadeira sempre. Então agora a gente descobriu, de fato, todos os casos de relações de recorrência de primeira ordem.
Agora é só se divertir resolvendo exercícios, beleza, galera? Então é isso, galera. Espero que tenham entendido, que tenham se divertido e que tenham aprendido, tá? O conteúdo do vídeo, que era relações de recorrência, soluções de relações de recorrência de primeira ordem, tá bem? Vimos o método geral, na verdade, dividido em dois casos, quando o S não é igual a 1 e quando o S é igual a 1, acabamos de ver aqui na lousa, tá? Então, todos os casos estão tratados aí, de primeira ordem, tá bem? Recomendo que façam exercícios, que revejam o conteúdo, e se tiverem dúvidas, deixem mensagem que nós conversamos, tá bem, galera? Bons estudos para vocês, obrigado pela visualização e um abraço. Até mais, falou, brigadão!